Olá, olá, olá. Bom dia pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos chegando, é feriado, mas nosso projeto não para. Vamos lá. Hoje nosso 24º episódio, o 24º episódio muito especial para mim, muito especial para muita gente que vai nos acompanhar, eu tenho certeza absoluta disso. Hoje vamos receber a professora Aline Araújo Passos, minha professora, literalmente, foi minha professora na graduação, foi minha orientadora de monografia de final de curso. Tive a honra de ser monitor da professora Aline e hoje minha colega de departamento na UFJF. Professora Aline, professora de muitos de nós aqui, professora da UFJF há muitos anos, hoje diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, enfim, uma professora mais que especial para brilhantar o nosso projeto. O pessoal vai chegando aí, tô vendo meu grande amigo Ricardo, obrigado, bom dia meu caro, obrigado por estar aqui conosco. Hoje nessa nossa última semana de projeto, nesse nosso projeto Vida de Professor, nós vamos ter aí 2 episódios, hoje no mesmo dia, agora 9h30 com a professora Aline, e mais às 20 horas com o professor Gabriel do Amapá. E aí, entrando já no reta final, amanhã às 17 horas, no nosso 26º episódio, vamos receber ninguém menos que o professor Fred Didier, representando a Bahia. E no último episódio regular da nossa temporada, vamos receber, representando o estado de Pernambuco, o professor Leonardo Carneiro da Cunha. Vou passar logo depois para vocês a agenda. A professora Aline já está aqui conosco. Eu vou enviar para ela o convite. Vamos ver se vai dar certo. Vou só fixar o tema aqui da nossa live de hoje. Nosso 24º episódio. E já vou convidá-la para entrar aqui conosco. Bom dia pessoal que está chegando. Professora Luísa, eu vi aqui. Nossa representante catarinense. Obrigado, professora Luísa. Feriado também é dia de live. Bom, vamos lá. Professora Aline. Vamos ver se a gente consegue. Professora Aline já está aqui. Vamos lá. A professora Aline está aqui, não estou conseguindo mandar o convite para ela. Vamos ver se professora Aline, vê se você pode entrar e sair de novo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Acho que daqui a pouquinho ela vai conseguir. Todo mundo aqui entrando. Daqui a pouquinho vai dar certo. Professora Maria Emília aqui também conosco. Obrigado pela presença. Vamos lá. Priscila, Fernando. Agora acho que vai. Indo. Olá! Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom Tudo bem? dia, Que bom tudo vê-la aqui. ótimo. Deu Eu certo, liguei o deu certo. computador, mas aí agora eu tô no celular, é isso mesmo, né? Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Que bom, que bom. Bom, eu vou aqui apenas como praxe, Aline, fazer uma apresentação, estou bem breve. É realmente algo só para poder ficar constando aqui na live, porque muitas pessoas estão entrando já conhecem, claro. Estou vendo nosso amigo Carol aqui, obrigado, Carol. Mas, enfim, como algumas pessoas podem eventualmente não conhecê-la, vou fazer uma breve apresentação e já vou passar a palavra para você. Não sem antes, claro, te agradecer muito por ter aceitado o meu convite. Você sabe a admiração que eu tenho por você, né? Você é diretamente responsável, já falei isso várias vezes e queria falar aqui de público, diretamente responsável por eu ter me tornado um professor, e muito mais um professor de processo civil. As partes boas eu devo a você, as partes negativas são minhas mesmo, mas fico muito feliz de você estar aqui nesse projeto, um projeto que
tem passado aí por todos os estados do Brasil e está entrando na reta final, na Semana do Professor, e não podia começar a Semana do Professor melhor com a sua presença. Bom, professora Aline, como eu estava dizendo antes, vou fazer aqui uma breve apresentação. Professora Aline Passos é doutora e mestre em Direito pelas Relações Sociais, subárea de Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. É professora associada à Faculdade de Direito da UFJF, vinculada ao nosso departamento, DPFEP, desde 2000. É coordenadora do Núcleo de Pessoas com Deficiência, um projeto de extensão da UFJF em vigor desde 2017. É diretora da Faculdade de Direito desde 2014 e foi reeleita mais uma vez. Além de ser advogada e, mais uma vez, como eu tinha dito anteriormente, antes de você entrar, minha orientadora, minha colega e de quem tenho muita honra de poder dizer e ser definido como seu aluno. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E eu queria, para a gente começar a nossa conversa aqui, bem leve, com todas as pessoas aqui já conhecem. Estou vendo aqui mais um ex-aluno seu. Hoje vai ter aqui muitos ex-alunos seus, né? Meu grande amigo Rodrigo está aqui também, a Ana Amanda também está aqui. Obrigado, pessoal, que está entrando. Bom, professora, como que é a sua história na docência? Conta para a gente um pouco aí, para as pessoas que não a conhecem, como é que a docência entrou na sua vida, como é que começou essa história toda, e se isso começou com uma ideia que vinha lá na graduação, ou se foi antes, enfim, conta um pouco para nós aí sobre isso, e mais uma vez, obrigado. Fico muito feliz de tê-la aqui. Márcio, bom dia a todos que estão assistindo. A minha irmã falou comigo, pelo horário que você escolheu, e 12 de outubro não vai ter ninguém nessa live. Então, estou feliz com a presença dos colegas, dos alunos. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu sei que o seu projeto é muito legal e tem reunido professores de todo o país. Então, me sinto super honrada de estar aqui hoje, representando também a UFJF. E fico super orgulhosa de ver o seu sucesso, os seus projetos. Eu fico assim, isso me enche de orgulho e de alegria, porque eu acho que essa é uma das maiores satisfações dos professores, mas eu vou chegar lá ainda. Na verdade, assim, a minha história na docência se confunde com a minha própria vida, porque é meio clichê falar isso, mas na verdade, assim, eu nasci para ser professora, sabe? Eu sou muito orgulhosa da minha profissão. E desde muito cedo, muito criança, eu sempre gostei de explicar as coisas, às vezes até com bonecas, com as pessoas. Eu sempre gostei de falar, de me fazer explicar por algum motivo, seja lá o que fosse. E eu reparei também, eu lembrando assim, né, no tempo, como é que foram as coisas. Eu lembro que o primeiro concurso que eu fiz foi para o Colégio de Aplicação João 23, para entrar lá na 4ª série, quando abriu o ensino fundamental. E eu estudava para o processo de seleção, para aquele concurso, como se eu estivesse dando aula para as pessoas, e eu fazia muitas anotações, eu tinha um quadro. Então, assim, isso é uma vocação. Sinceramente, eu reconheço que a docência é uma vocação na minha vida. Eu nasci para fazer isso. Tanto é que, às vezes, as pessoas falam assim, mas se eu tivesse, se eu... Eu acho que o se, ele é péssimo sempre. Mas, de qualquer forma, eu sempre falo para os meus amigos mais próximos e para a minha família que, em relação à docência, não existe o se. Eu, nessa vida, se é que existem outras, eu vim para ser professora. Então, eu acho assim, não importa, debaixo de chuvas e trovoadas, às vezes até com desânimos, porque também vou falar disso depois, mas eu gosto do que eu faço com amor. E a minha história na docência, ela começou, não sei se você se lembra, eu acho que eu já falei isso para você. Eu fui professora de balé primeiro, lá pelos 17, Acho que eu não 18, lembrava disso, não. 19, até os 20 e poucos. Eu fui professora de balé. Eu dava aula de balé na Corpus Núcleo de Dança. Depois eu dei aula de dança no Teatro da Academia. E isso foi no início da minha fase adulta, no final da adolescência. Aí depois eu formei com 23 anos, mudei para São Paulo, aí eu deixei a dança meio de lado, porque a dança sempre me acompanhou nos estudos. E aí, bom, a primeira experiência como professora de instituição de ensino superior foi em Viçosa. Eu estou aqui em Viçosa hoje, eu vim visitar minha mãe, minha irmã, e foi aqui na UFV. Eu fiz concurso público, fui aprovada, dei aula por 2 semestres letivos. Só que eu sempre fui uma pessoa assim com muito medo de criar vínculo num lugar que eu não estava planejando ficar e ficava preocupada com isso. E acabei ficando 2 semestres. Foi uma experiência muito legal. Conheci pessoas maravilhosas, inclusive ex-alunos que se tornaram grandes professores, colegas nossos na universidade. E também aqui em Viçosa, o professor Glaucio Inácio, professor de processo civil, né? Eu também lecionei para outros professores de processo, você, a Clarice, o Glaucio. Então, assim, isso me enche de alegria demais.
E depois eu passei alguns anos no Instituto Viana Júnior, em torno de 10 anos lecionando na iniciativa privada. E depois, em 2000, eu fiz processo de seleção para substituto na UFJF e, em seguida, concurso público. Já estou, então, na UFJF há cerca de 20 anos. Eu, esse ano, fiz 50 anos e eu tenho 24 anos de docência com muito prazer e alegria. Então, assim, essa é a minha história. Eu dei aula também em cursinhos. Teve um período da minha vida que a gente está com gás para correr no meio de campo, né? Porque hoje em dia já não tem esse gás, não. Mas no começo, que eu tinha preparo físico para correr no meio de campo, eu dava muita aula. Muita aula. E aquilo, por mais que me desse cansaço físico, mas também acho que liberava outras substâncias no corpo, e eu acabava assim, achando aquilo o máximo. Hoje eu não teria condição. Mas com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, eu dava muita aula. E isso era feito realmente com muita satisfação. Eu acho que é isso. Quando você me deu aula, acho que você estava nesse estágio aí, né? Campo, né? Tava. Corria o campo inteiro, não era só o meio de campo, não. Isso foi em 2002, né? A gente pode falar a idade, não tem problema, né? Foi em 2002, você estava lá. Acho que você tinha acabado de entrar como efetivo. Muito tempo. Bom, Aline, aqui a gente tem vários objetivos com esse projeto, você tem acompanhado alguns, né? Estou vendo aqui vários colegas também entrando aqui, que têm acompanhado, mas para quem está chegando agora, esse projeto tem alguns objetivos. O primeiro deles é homenagear os professores, né? Homenagear tanto o professor que está sendo entrevistado, e para mim, claro, é uma homenagem gigantesca poder recebê-lo, mas também homenagear professores que influenciaram para que nós nos tornássemos professores, né? Então, nesse sentido, a minha pergunta é se você poderia nomear um ou mais professores que de alguma medida te influenciaram, te fizeram com que você escolhesse essa carreira, embora fosse algo de infância, como você já citou. Mas alguém que você gostaria de dizer, não necessariamente na graduação, pode ser um professor de infância ou do doutorado, enfim, não tem um recorte temporal. Como você desejar, se você quiser escolher alguém para aqui nomear e também, se puder justificar a razão, a gente agradece. Eu acho assim, tem algumas características que me sensibilizam e me motivam, né? E sempre me motivaram. Eu reconheço, eu tenho muito reconhecimento por aquele profissional, especialmente professor, que você vê que se preparou para estar ali diante dos seus alunos. Então, essa é uma característica, essa coisa de você perceber que a pessoa pode até não estar fazendo o caminho mais adequado, porque cada um tem um método, mas assim, você vê que a pessoa se preparou. E essa preparação, ela também pressupõe envolvimento. Porque se você se prepara, significa que você se importa. Então, você se importa com aquelas pessoas e isso também me mobiliza. E eu acho que essa coisa do envolvimento, ela tanto passa pelo aspecto acadêmico quanto afetivo, de você estar presente de coração né, vamos dizer assim, sua presença acadêmica, mas também de coração em relação àqueles alunos, àquela turma. É difícil a gente identificar uma pessoa, porque eu acho que cada um tem uma característica que chama a sua atenção. Essa disponibilidade, essa relação afetiva, eu sempre tenho referência do professor João Bosco Cascardo, que foi meu professor da graduação, acho que deve ter sido seu professor também. O professor João, ele tinha uma característica assim impressionante, tanto que ele se envolvia com os alunos. Você contava para ele uma dúvida, um exemplo, ele vinha com um julgado na outra aula, um xerox, e ele te dava... Foi o patrono da minha turma. Eu acho ele uma pessoa muito especial, né? Tanto ele recebeu a medalha JK da UFJF e foi uma época também que todos os alunos falaram a mesma coisa, eu acho que é uníssono. Tinha um jeito de tratar do processo civil com aquela propriedade, aquela cultura que também me chamava atenção. O professor Paulo Medina me chamou muita atenção, assim, o tanto que ele era estudioso, né? Então, fiquei também muito bem impressionada e a área de processo sempre foi a que me chamou mais atenção. E na pós-graduação, eu me encantei muito com também a humildade, o envolvimento, a propriedade com que tratavam da matéria. O professor Donaldo Armelin, que já é falecido, mas era um ícone lá na PUC, em São Paulo. O professor Arruda Alvim também, uma pessoa impressionante, cultura, simples, e que tinha preocupação com a formação de seus alunos, né?
Para terminar, o professor Nelson Neri Júnior, que também na minha passagem de doutorado também tinha essas características que eu estou falando que me chamam a atenção, que é você, ao mesmo tempo, se revelar uma pessoa simples, porque você sabe que aquilo ali você tem uma boa formação, mas aquilo é inesgotável, ou seja, né, não vale a pena você entender ou partir do pressuposto que você sabe tudo, né? E eles tinham essa característica e também o envolvimento com a turma, que eu tive muita sorte, foi um semestre que ele se fez muito presente, foi maravilhoso. Eu estou pensando nessas pessoas, mas evidentemente que eu tive outros tantos mestres que, de alguma forma, me cativaram muito. Claro, qualquer recorte que a gente faz, ele de certa medida ele é injusto com quem É. ficou de fora, mas ele também, por outro lado, ele, né, esse seu recorte foi sensacional, assim, seus nomes citados são professores Uhum. que certamente influenciaram muita gente, né? E eu Uhum. tenho sempre dito, assim, ao final do projeto, depois que as coisas acalmarem um pouco, que agora com esse monte de live não dá tempo, mas depois eu vou tentar compilar todos esses nomes que têm sido citados para fazer um texto, eventualmente, para publicar, e certamente os seus vão estar lá presentes, não tem dúvida. Uhum. Bom, professora, já adiantando, e confesso que para mim é difícil te chamar de professora depois de tanto Uhum. tempo, né? Mas fico muito feliz com isso, pode ter certeza. A gente sabe que a vida de professor ela é feita de momentos assim marcantes, momentos sensacionais, momentos que, né, eu tive a honra e a sorte de poder compartilhar vários momentos felizes contigo também nesses anos todos que nós estamos trabalhando juntos. Mas eu queria que se você pudesse nomear, relembrar alguns momentos Uhum. marcantes que fizeram você, naquele dia, chegar em casa e dizer, olha, realmente hoje eu me senti recompensada como professora. Isso são momentos que você, claro, você tem certeza absoluta que a gente poderia ficar aqui 10 horas conversando, você poderia Uhum. levantar vários, né? Mas eu queria também, se possível, que você dissesse pra gente, assim, momentos que eventualmente não foram tão bons, momentos Uhum. negativos que te marcaram, mas que serviram de alguma forma para você também ter algum tipo de aprendizado. Porque a razão do meu projeto aqui, além de homenagear professores que eu já citei, é também influenciar novos professores, Claro. influenciar novos docentes. E é interessante que a gente traga para eles a verdade, né? Porque Uhum. essas coisas normalmente as pessoas não falam, não publicam Não. na internet, não citam. Então tem sido legal aqui também, porque muitas pessoas têm mostrado que a vida de professor é igual para todo mundo, ou pelo menos muito próximo, mesmo para grandes mestres, como é o seu caso. Bom, então, se você pudesse nomear momentos positivos e negativos que te marcaram e justificar, seria legal. Uhum. Bom, assim, eu sou muito, assim, como é que eu vou dizer, recompensada e feliz com o exercício da docência, porque eu recebo muita manifestação de carinho. Então, eu vou começar falando disso, que é uma coisa mais geral, que é sobre todos os aspectos. Eu, às vezes, Márcia, do nada recebo mensagens, assim, depois de não sei quantos anos que a pessoa formou, me mandando uma mensagem gigante dizendo, olha, eu queria te falar que eu acabei conseguindo passar no concurso público que eu queria. E aí você não sabe como foi importante as aulas que você deu de processo coletivo e, né, de processo civil. Eu queria te agradecer. Essa gratidão é uma coisa, assim, é impressionante na docência. Quando você faz aquilo que você gosta e você se dedica, o reconhecimento do aluno é uma coisa tão natural e tão bonita e sincera que a pessoa nem precisa mais de você, ela já passou, ela já foi, né? Mas ela está ali fazendo questão de te agradecer porque você foi importante para aquele sucesso dela. Isso eu recebo, Márcio, sempre. Não sei se você se lembra, agora recentemente você publicou no grupo do DPFEP um texto do Inácio Loyola, que eu achei lindo, que foi uma resposta que ele deu ao ministro da Educação quando disse que quando a pessoa não consegue fazer mais nada da vida, vira professor, que foi a coisa pior que eu já ouvi nos últimos tempos. Eu publiquei esse texto do Inácio no Facebook. Eu recebi tanta manifestação de carinho, inclusive privadas, cada texto falando, né, do orgulho que foi de ter sido minha aluna, de ter sido importante na formação de alguma forma da pessoa. Então, essa parte desse carinho é uma coisa assim, impressionante. Isso me deixa feliz demais, me dá aquela sensação do dever cumprido. Eu tive alguns momentos muito marcantes, por exemplo, no ano de 2003 para 2004, eu não lembro exatamente se foi 2003 ou 2004, eu dava aula no Viana Júnior, acho que para 4 ou 5 turmas, e dava aula na Federal também para 1 ou 2 turmas, não me lembro.
E eu fui paraninfa de todas as turmas daquele ano, de todas, no Viana e na Federal. Falei, gente, né, que coisa, eu fiz aquele monte de discurso, mas eu me senti tão importante, sabe? Foi um momento assim que eu falei, poxa vida, né, que legal ter esse reconhecimento, né, de tanta gente, né? Não que eu acho que eu seja uma unanimidade de jeito nenhum, com certeza muita gente deve ter achado horrível, mas assim, eu não vim aqui para ser unanimidade, eu vim só para fazer o meu trabalho e da melhor forma que eu posso. Então, esse foi um momento muito marcante. Todas as homenagens que eu recebi, sempre permeadas com muito carinho e reconhecimento, também foram muito marcantes. O voto de confiança que os alunos me deram, que foi determinante nas minhas eleições para a direção da faculdade, é uma coisa que é inesquecível na minha vida, porque foi ali a consagração do reconhecimento de que eu faço um trabalho com responsabilidade. Então, assim, isso tudo são coisas que me deixam muito orgulhosa. E também, para finalizar essa parte, é muito interessante quando, às vezes, assim, eu vou no interior de Minas para fazer, às vezes, algum trabalho como advogada. Aí, sim, eu encontro com um aluno que foi meu aluno há 15 anos. Gente, eu sou recebida de um jeito, assim, com tanto carinho e com tanta apreço por aquela pessoa que eu já não vejo há tanto tempo, sabe? Olha, eu vou te falar, isso não tem preço. Isso é maravilhoso. É esse reconhecimento, essa gratidão, esse carinho, né? São coisas que me deixam, assim, sensibilizadas. É uma coisa impressionante. Que eu acho que é um lado, assim, uma característica muito pontual, específica da docência. Acho que não tem nenhuma profissão que tem esse retorno afetivo que a docência propicia na vida da gente. Agora, nem tudo são flores, né? É óbvio que você, às vezes, passa por alguma turma que, de repente, às vezes não vai muito com a sua cara ou não gosta muito de processo, e aí aquele desgaste, porque a turma fala pra caramba, e você tenta resgatar a atenção. Então, é óbvio que eu já passei situações desse tipo, de achar assim, putz, as pessoas não gostam de mim, ou acham a minha matéria uma porcaria, e aí você fica para baixo, né? E tenta levantar a autoestima, mas às vezes nem não consegue. Eu já passei por isso várias vezes. Eu acho que uma experiência muito ruim que eu passei, que foi, assim, uma época que eu fiquei bem chateada, eu cheguei a lecionar durante algum tempo, antes até de eu ter filho, para cursinhos preparatórios. E foi muito positivo, foi também com muito bom retorno. Depois que eu tive filho, eu cheguei a ter experiências em cursinho e não foram experiências boas. Porque, na verdade, você vai dar aula para um conteúdo, as pessoas querem que você saiba de tudo. E eu efetivamente não sei, claro, nem da minha matéria tudo, quanto mais de outra. E aí eu acho que sofri críticas que eu achei um pouco injustas nesse ponto. E que me geraram sofrimento. E aí foi também, de certa forma, positivo, porque, assim, depois que passou, eu falei, gente, aqui não é meu lugar. Isso me gera estresse, isso me gera ansiedade, porque as pessoas querem o bolo pronto, não querem saber como é que é a receita daquele bolo, qual que é o segredo para você poder chegar ao melhor resultado. As pessoas querem só o resultado. E, às vezes, exigem coisas que você não é capaz de fazer, porque não são do seu domínio. Então, eu tive essa experiência que, para mim, marcou de forma negativa, mas, por outro lado, também, eu hoje sei exatamente qual é o lugar, qual é o meu lugar, né? O meu lugar, ele é numa universidade, seja pública ou privada, mas ele é na graduação e, se for o caso, na pós-graduação, nada muito além disso, porque eu acho que esses cursinhos, eles têm outras características, e características essas que não são muito compatíveis com as minhas próprias características. Então, eu acho que esse foi o momento que me deixou mais para baixo, sabe? Sim, mas em certa medida é o que você diz, ela acabou seguindo para te mostrar Sim, que realmente você não tinha era que minha praia. buscar por outro caminho, né? Exatamente. Por isso que é interessante também esse tipo de referência que serve como aprendizado para todo mundo que está nos assistindo aqui. Com Fala certeza. nisso, você deve estar vendo aí a quantidade de mensagens que tem chegado, né? De ex-alunos de todas as épocas, de ex-alunos recentes até não tão recentes assim, né? Tem muitos aqui, acho que se eu for ler as mensagens todas aqui, nós vamos ficar até amanhã, mas fico muito feliz que todo mundo está confirmando o que você tem dito, né? O que eu já imaginava, e não importa o horário, não importa se é feriado, falei que era com você, né? A quantidade de mensagens que eu também recebi, me parabenizando pela escolha,
né? Quando eu te falei que eu Ah, queria te que escolher, bom. você falou, você muito modestamente disse que não estava no nível, eu falei pelo contrário, e está demonstrado aí nas diversas mensagens que têm chegado. Bom, Aline, você já citou os momentos positivos e negativos, e agora eu queria falar um pouco mais de sala de aula. Embora eu tenha sido seu aluno, embora eu tive a honra de ser seu monitor, sei bem como é, eu queria que você pudesse para nós dizer um pouco sobre como é a sua rotina de aula. E por falar em professor, ninguém menos que o professor Luiz Guilherme Marinoni acabou de entrar aqui. Fico muitíssimo honrado e muito feliz, professor, de tê-lo aqui conosco. Para nós é uma satisfação imensa, como professor de processo, recebê-lo aqui. Os livros do senhor estão aqui atrás de mim, ó, tem vários aqui. Que alegria poder contar com a sua audiência. Bom, professora Aline, mas voltando, como eu estava dizendo, eu queria que você pudesse contar para nós um pouco sobre a sua rotina de sala de aula e sua rotina de avaliações. Tá. Como também eu tinha dito anteriormente, a ideia é incentivar novos profissionais, então é sempre bom saber como que isso funciona. Márcia, eu não poderia deixar de fazer uma referência ao professor Luiz Guilherme Marinoni, porque ele, para mim, é um ícone. O professor Luiz Guilherme Marinoni, ele tinha que saber, eu já falei isso para ele uma vez, quando eu encontrei há 300 anos atrás, num congresso em Ouro Preto, que inclusive estava o professor Donaldo Armelin, eu cheguei a falar para ele que ele foi uma pessoa que me influenciou demais a ser apaixonada pelo processo civil. Com uma das primeiras obras dele, Tutela Cautelar e Tutela Antecipatória, numa época em que ainda não havia tutela antecipada no sistema, estava em processo de criação, e a obra dele, que foi da coleção do Henrique Túlio Liebmann, publicada pela ERT, aquele livro, para mim, foi a minha referência para ingressar no mestrado, foi maravilhoso. E sou muito fã dele até hoje, uso demais a teoria geral do processo dele nas minhas aulas, enfim, é uma pessoa que eu admiro demais. Eu sou uma professora um pouco convencional, eu estou até tentando sair um pouco desse lugar, sabe? Porque eu não quero ficar aquelas professoras das antigas, né? Aquela que fala, ih, aquela dali, olha, só vai lá e dá a aula dela com quadros. Eu quero ser um pouquinho diferente, estou tentando. Mas, assim, o tempo é curto para explicar e abordar toda a teoria e todos os temas que a gente tem nas disciplinas de processo, que sempre são muito longas, né? E aí acaba que eu sempre acho que eu preciso falar, explicar. Eu tenho essa sensação de que eu preciso esgotar o tema, e que eu sei que não é hoje o mais indicado, mas eu tenho um pouco esse objetivo. E aí eu uso muito mesmo, ou a projeção com os slides, ou o quadro, e vou falando em cima daquilo. O que eu tenho procurado fazer, além das aulas expositivas, é trazer sempre que eu posso análise de estudos de casos que envolvam situações mais recentes acontecidas no Brasil, no mundo, tentar fazer uma conexão disso com o que a gente está estudando, pegar peças processuais, decisões de tribunais, fazer uma análise crítica em cima disso também. Então, assim, eu acho que o que eu mais tenho tentado fazer é trazer, através dos casos, das decisões, da análise disso, à luz do que a gente está estudando, reflexões críticas e contextualizar, né, a disciplina para que as pessoas entendam a importância dela no nosso dia a dia e para a nossa formação. Então, é basicamente isso. Com relação à avaliação, eu também sou um pouco das antigas, né? Não adianta. Eu sempre dou os trabalhos que envolvem comentários a acórdãos, que envolvem, às vezes, resenha crítica, estudo dirigido, eles pontuam uma parte lá da avaliação, e eu ofereço provas, que são provas objetivas, às vezes até coloco alguma questão, provas objetivas não, provas discursivas com alguma questão, às vezes, objetiva, que justifica a resposta ou não. Eu acho corrigir prova a coisa mais chata da vida do professor, mas nem por isso eu dou provas pouco trabalhosas. Aliás, uma característica minha é da prova trabalhosa. A prova não precisa ser a mais difícil. Não é aquela prova que veio para arrasar. Não é esse o meu objetivo. Mas o meu objetivo é dar trabalho. Porque eu acho que eu também existo para isso, sabe? Ele não vai ter facilidade na vida, no futuro. Então, para que eu vou facilitar? Eu vou inventar ou vou fingir que a realidade é fácil? Não é fácil. Então, eu acho que eu tenho esse papel de também mostrar para o estudante
que aquilo ali não é uma coisa simples, exige dedicação, exige responsabilidade e, portanto, as minhas avaliações acabam sendo com essas características. Uma vez na vida, eu dei prova em dupla, para nunca mais. Eu acho um absurdo, eu acho um desrespeito a um estudar a metade e o outro estudar a outra metade. Isso não entra na minha cabeça. Então, eu sou uma chata nesse ponto. A avaliação, para mim, é coisa séria. É interessante porque eu já contei isso algumas vezes, mas tem muita gente que está nos assistindo pela primeira vez, né? Que eu não tenho tanto contato, enfim. Como eu já citei anteriormente, fui seu monitor, né? E a primeira vez que eu tive a oportunidade de corrigir uma prova foi a sua prova. E aí corrigi a prova, eu me lembro como se fosse hoje, fui até o seu escritório para levar as provas com o meu esboço de correção, né? E aí você disse, mas pelo amor de Deus, não é assim também não. Eu sei que você está acostumado comigo, mas também não precisa ser assim, né? E depois disso, claro, eu fui aprendendo a ter um pouco mais de sobriedade, vamos chamar assim, fui percebendo algumas coisas. E eu me lembro muito nitidamente, meus amigos têm vários aqui presentes acompanhando, a primeira prova que eu fiz no 7º período, quando você me deu, fui ao banheiro no intervalo da aula, no intervalo da prova, joguei uma água no rosto assim, falei, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir entender processo civil, essa matéria é a mais difícil de Que todas, eu isso, Mari? quero tudo na vida, menos um dia ter que trabalhar com processo civil. Não Naquele momento acredito. do desespero ali, na hora da sua prova. E aí depois eu voltei, né, as coisas se acalmaram, e aí o resultado foi totalmente diferente disso. Ainda Mas eu bem. confio, ainda bem, ainda bem. Mas eu confirmo integralmente o que você falou e tento seguir na medida do possível, né, as suas lições, porque para mim foram muito válidas e fico feliz de você estar contando aqui, porque as pessoas, às vezes eu conto e não acreditam. Agora, pelo menos, a gente tem, como processualista que somos, a gente tem que ter prova documental, né? Tá aqui gravado, então Com todo mundo vai certeza. saber e eu vou poder indicar depois isso. Bom, falando ainda sobre a nossa vida de professor, né, como das várias rotinas que nós temos, das várias atividades que nós temos, uma delas é escrever, uma delas é produzir, uma delas é orientar pessoas que escrevam seus textos, que divulguem suas ideias, que façam com que aquilo que tem estudado saiam dos limites da faculdade, saiam dos limites da sala de aula, né? E recentemente você publicou não só uma parte de um livro, como coordenou um livro que eu tive a honra de poder também participar com um pequeno texto. Sensacional, um livro que eu pelo menos tenho indicado em vários lugares que eu tenho ido, agora virtualmente, né, que fala sobre os direitos das pessoas com deficiência. E aí, claro, além disso, você tem outros tantos trabalhos, né, sua tese de doutorado, extensão de mestrado, inúmeras orientações. E aí, nesse sentido, diante da sua vasta experiência como autora e como orientadora, eu queria, se você pudesse, Aline, contar para nós um pouco, se você tem um método de escrita, se você tem alguma coisa que você possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo a escrever e produzir seus textos, se você tem um horário do dia que você consegue render melhor, ou se você tem alguma coisa que você gostaria de dizer assim como dica para realmente quem está pensando em escrever e quer vencer aquele mal da folha em branco, né? Que é aquele mal que muita gente sofre, mas que certamente a gente consegue vencer com algumas características, algumas situações. E aí, se você pudesse contar para nós alguma coisa assim, seria legal. Eu acho assim, depois que eu entrei na direção da faculdade em 2014, a coisa complicou bastante para mim, assim, para ser muito sincera. Não passo a melhor fase para o desenvolvimento dessas atividades, porque eu tenho atividade administrativa e não larguei a sala de aula, porque eu acho que eu fiz concurso para isso, né? Eu não fiz concurso para exercer cargo administrativo, fiz concurso para ser professora. Eu não ficaria um ano, 2 ou 4 ou 8 sem dar aula, de jeito nenhum. Então, eu tenho que também preparar as minhas aulas, além da advocacia e da vida privada, ou seja, não está muito fácil achar um tempo para me dedicar exclusivamente a isso. Então, assim, uma das coisas que eu sinto mais pesar nesse exercício da atividade administrativa é em relação a essa parte. Eu, às vezes, fico assim pensando, nossa, está faltando pouco tempo para eu tentar reestruturar a minha vida como docente para dar conta de todas as atividades. Eu acho que hoje em dia a reunião da informação e dos textos não anda muito fácil por conta da quantidade de informação disponível que a gente tem. Então, uma coisa era você fazer pesquisa, isso é a impressão que eu tenho, fazer uma pesquisa, sei lá, há 10, 15 anos atrás, outra coisa é fazer pesquisa hoje, porque você vai ter
coisas importantes, não só publicadas, né, em obras, em livros, etc., mas você vai ter também material importante na internet, que é óbvio que você vai ter que fazer uma investigação mais detida, mas você encontra. Existem as bases virtuais também com livros e revistas nacionais e internacionais que são muito relevantes. Mas eu acho que para que isso seja uma atividade corrente e feita com seriedade, você tem que ter dia e hora certa para fazer. Eu acho, não existe essa possibilidade de você falar assim, a hora que sobrar um tempo eu faço, porque não vai sobrar. Eu acho que hoje é o bem mais precioso, um dos, né, mais preciosos que a gente tem é o tempo livre para você poder produzir, pensar e escrever, produzir alguma coisa. Então, eu acho que tem que ter dia, tem que ter hora para isso. Essa pesquisa, eu particularmente, eu não consigo pensar por conta da área, tá, Márcio? Eu estou falando da minha área. Eu não consigo pensar e tentar raciocinar em cima da produção de qualquer texto que seja, sem também associar uma pesquisa dos julgamentos dos tribunais, né? Eu acho que sejam eles bons ou ruins, até para a gente poder fazer uma análise crítica do que vem sendo produzido. Mas eu preciso de também analisar aqueles temas à luz do que vem sendo produzido. Claro que falando de hipóteses que você não está produzindo coisa ou sugerindo coisas novas, mas que você está trabalhando em cima de textos que já existem e estão sendo aplicados. E aí, nesse sentido, eu acho que essa pesquisa é feita dessa forma. Eu ainda sou das antigas, daquele tipo que quando vai pesquisar alguma coisa, levanta o material e sai comprando livro sobre aquilo e fica feliz de receber aqueles livros, se sente protegida, né, quando recebe aqueles livros para poder ler aquele tema nas obras mais apropriadas. E aí, a partir dessa leitura, sempre a partir da leitura, da pesquisa e da investigação, o texto vai saindo. Nunca começa da introdução, né? É impossível. Se você for querer começar da introdução, você não vai sair do lugar. Você tem que começar de algum ponto que às vezes nem é o primeiro, às vezes é o meio. Para você poder pegar o ritmo, o fôlego. Assim, você sentir que você saiu da inércia. E às vezes, quando você sai da inércia, você então tem a capacidade de voltar e pensar qual que é o começo, a estrutura. Então, eu não tenho essa metodologia estruturada de início, meio e fim. Eu escolho alguma coisa relacionada àquele tema que me chama mais atenção, que vai ser mais fácil de eu sair da inércia, para eu poder começar a escrever alguma coisa sobre aquilo, para depois eu, então, começar a pensar qual que é a estrutura do todo e partir para essa análise. Agora, eu acho assim, eu sou muito crítica. Então, hoje, como o meu tempo é curto, e eu, por exemplo, eu não dou conta de inserir nessa pesquisa, além de tudo, por exemplo, a pesquisa sobre doutrina estrangeira ou legislação estrangeira, porque exige um tempo triplicado para você poder entender, contextualizar e saber o que aquilo pode ser aproveitado para a gente. Então, muitas vezes, eu acho que o que a gente faz olhando só para dentro do nosso ordenamento e do nosso país, às vezes é pobre, às vezes é dizer o mesmo. Então, por vezes, eu fico um pouco insegura dentro dessa rotina minha, que é bem esquizofrênica, de tantas coisas para serem feitas, se de fato não é o melhor momento ir com cautela agora, produzir dentro do que é possível, para não também sair fazendo o mesmo que todo mundo está fazendo e sem trazer elementos novos. Então, assim, não sei se eu acrescentei alguma coisa aí falando. Muito, não, muito, mas eu acho muito. que a ideia de escrever, se você às vezes começa num ritmo que é crescente ou que é totalmente ordenado, pode ser que você incorra no vício de não escrever. Então, eu acho que o negócio é começar. E a gente, às vezes, a forma desse começo ela é variada, dependendo de cada um. Não, você trouxe aqui ótimas dicas, pode ficar tranquilo nesse sentido. Dicas, inclusive, algumas que eu até repito, certamente porque você me influenciou diretamente nesse sentido. Mas é difícil realmente a gente conseguir, dependendo do momento da vida que nós estamos, manter uma rotina, né, de escrita. E aqui eu conversei com vários colegas que também disseram isso. Assim, olha, eu estou conseguindo render. Eu me lembro que a pessoa me tinha dinheiro dizendo, eu consigo escrever todos os dias porque eu não tenho filhos.
né? E se eu estivesse, certamente isso estaria me prejudicando, não no sentido de trazer um prejuízo, mas no sentido de Claro. dificultar a escrita. Uhum. Então, cada um, claro, sabe de si. Eu me lembro sempre do professor Greco, né? Meu orientador, e que ele dizia, olha, se você olhar o meu currículo lá, você vai ver que dependendo de determinado período da minha vida, a produção foi muito baixa. Baixa no patamar dele, claro, né? Uhum. Mas foi muito baixa porque foi o momento que meus filhos estavam crescendo, eu Claro. tinha ali que me dedicar a eles, e depois que eles estavam já crescidos fora de casa, eu voltei a produzir. Então é normal, né? Todos os professores Uhum. passam por isso, a gente tem que continuar vivendo também. Eu estou vendo aqui vários dos nossos ex-alunos, meu grande amigo Rodrigo está aqui, Letícia está aqui também, professora hoje, todo mundo aqui prestigiando sua live, Aline, Rodrigo todo foi mundo meu veio atrás de monitor você. também. Rodrigo foi meu É, monitor, Letícia ex-aluna. que Só gente legal, que legal. importante. Pois é, mas isso é exclusivamente por culpa sua, então isso é muito legal. Bom, a gente vai chegar numa parte aqui bem interessante da nossa live, que diz respeito a isso que nós estamos tratando também, de conseguir conciliar funções, de conseguir dividir tempo, né? E eu mesmo faço referência a muitas pessoas que eu falo, eu não sei como que a Aline consegue, assim, o dia dela deve ter 450 mil horas, porque ela consegue ser advogada com causas muito importantes, ela é diretora da faculdade, uma das faculdades mais importantes do Brasil, e obviamente que aqui eu quero chamar a atenção para a nossa faculdade, obviamente, né? E mãe de duas crianças, né? Se bem que, se eu acho que se eu chamar a Isabela de criança, ela não vai gostar Ela vai muito, te né? Mas xingar. enfim, ela vai ficar brava, né? Então, tem de duas filhas, e além de tudo, consegue ser professora com todo o brilhantismo que todo mundo está vendo aqui. Então, assim, ontem, quando eu publiquei a chamada da live, até recebi perguntas, e uma delas foi isso: como é que você consegue conciliar tanta coisa, a maternidade com as atividades profissionais, sem prejudicar, claro, a sua possibilidade de descansar, o lazer, ainda que mínimo, enfim. A gestão do tempo. Você podia dar alguma dica para nós a respeito disso? Ô, gente, isso aí é uma piada, porque esse negócio de falar sem prejuízo é com total prejuízo. Eu acho que as pessoas passam a impressão para os outros que estão dando conta, né? Porque você não vai chegar louca gritando e chorando nos lugares. Mas assim, tem dia que não dá conta total. Assim, por exemplo, eu acho que essa carreira na área jurídica, eu que tinha vontade de saber das outras, eu tenho curiosidade, uma certa inveja também, porque ser advogado e professor significa levar trabalho para casa. Levar trabalho para casa. Eu vivo com trabalho pendente. Sabe aquela pessoa que tem sempre pendência? Sou eu. Isso é um ponto horrível, porque eu tenho sempre a impressão que eu não fiz o que eu devia fazer. Só que é o seguinte, é, eu não deixo de fazer as coisas, sabe, Márcia? Eu sou assim, eu sou uma mãe dedicada pra caramba. Eu encontro com meus amigos, eu saio com os meus amigos, eu não deixo de levar a minha vida, porque isso é essencial para a minha saúde, para a minha alegria. Agora, dizer para você assim, não, eu administro muito bem o meu tempo e vou dar uma dica sobre isso, eu não tenho dica para dar, porque é uma loucura. Eu acho que a única coisa que talvez eu hoje tenha essa noção e é uma forma também de me preservar, é porque é o seguinte, tem época que às vezes tem uma atividade que está te exigindo muito mais. Então, eu me dedico mais a ela. Na outra época, muda isso. Então, eu me dedico mais àquilo. E eu vou administrando. Mas é como se eu estivesse sempre administrando uma crise, porque o tempo ele não sobra. Agora, cada um tem um jeito. Eu acho assim, no passado, quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos e também às vezes não tinha filhos, isso não era um problema. Isso, pelo contrário, eu sempre fui aquela pessoa que fazia mil coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fui assim, é uma característica minha. Agora, hoje, eu já sou mais cansada. Hoje, eu realmente, assim... Aí, por exemplo, tem muita gente que fala assim, Aline, mas por que então você não fica só com uma atividade? O problema é que eu me estruturei para ser essa pessoa que eu sou, sabe? Assim, eu me formei, eu fiz graduação, pós-graduação, para ser isso. É muito difícil virar e falar assim, olha, agora eu vou me dedicar 100% à docência ou 100% à advocacia. Eu não consigo me ver fazendo uma coisa sem a outra. Não que eu dê mais valor a uma coisa ou outra, né? Eu sou mais feliz na docência, não tenho dúvida disso. Mas são coisas que se autoalimentam, sabe? Porque eu preciso de uma coisa para poder realizar bem a outra. Eu sinto que isso flui bem. Agora,
eu tenho, às vezes, um pouquinho de prejuízo, sim, na vida pessoal. Às vezes minhas filhas reclamam que eu não estou ali tão... apesar de eu achar que eu estou. Mas, enfim, elas reclamam, né? Os amigos idem. Eu acho que a quarentena, nesse ponto, ela foi positiva. Em que sentido? Ela te fez parar num primeiro momento. E aí, quando você para, você fala assim, pô, mas espera aí, eu tô correndo demais, eu tô igual aquele hamster naquela esteirinha, eu não posso fazer isso com a minha vida, eu tenho que pegar mais leve. E aí, a quarentena mostra pra gente que também é possível trabalhar em casa. Não o tempo todo, porque também acho que é um pouco estressante. Mas é possível você trabalhar em casa e produzir coisas de qualidade sem ficar naquela correria, sobe, desce, vai para lá e vai para cá. Então, eu não sou a pessoa mais indicada para dar conselho nesse ponto, não. Porque eu estou sempre correndo, administrando a crise, achando que não vou dar conta, que não vai dar tempo. Mas dentro dessa loucura que eu me construí, desde sempre. E eu não sei nem como é que eu faria para não ter essa quantidade de coisas. Sei lá, é meio esquizofrênico isso. Do caos é que nasce a luz, né? Acho Então, que é. eu sempre, eu também sou um pouco assim, você sabe disso, né? E eu me espelho muito em você em vários sentidos, né? Talvez até na bagunça, eventualmente. Na E aí, bagunça. aqui nessas lives, às vezes eu fico assim pensando, eu escuto, né? Claro, os professores dizendo, olha, eu tenho um horário para tal coisa, eu tenho um horário para isso. De manhã eu acordo 5 horas da manhã, faço isso, faço aquilo. E eu fico pensando, meu Deus, como é que a pessoa consegue, né? Mas enfim, cada um tem seu método, cada um tem seu jeito, o que importa é que as coisas andem, né? Agora, E isso Márcio, que uma coisa que funciona. eu queria que você também me falasse, que eu vejo isso em mim hoje, que era o seguinte, quando eu era mais nova, que eu ia preparar a aula ela era mais organizada, com aquela sequência, que eu olhava em alguns livros, ia anotando, aquela coisa toda. Hoje em dia é uma loucura, sabe por quê? É tanta informação, é tanto livro bom, é tanta coisa que eu não consigo sintetizar em papel nenhum. Então, eu anoto só os pontos que eu vou falar e vai. E se bobear, eu levo quase com um carrinho para aula, porque eu fico querendo que os livros me acompanhem para eu poder fazer aquela referência. Então, assim, eu sinto que o tempo, nesse aspecto, ele não me favoreceu em termos de organização. Porque eu hoje não consigo estruturar aquela aula, assim, se tivesse que fazer uma aula para um concurso público, eu não sei, porque são muitas informações, a coisa ficou muito maior do que era, né? Então, enfim, eu acho que eu tenho um pouco essa dificuldade. É difícil, e aí agora com esse momento de aulas online, a gente acaba tendo que necessariamente colocar ali um roteiro, né? Colocar as coisas mais organizadas. E eu também tenho tido dificuldade nesse sentido aqui, para poder colocar isso no papel, porque às vezes você vai, é um novelo, né? Você vai falando uma coisa, outra coisa Exatamente. puxa outra, e aí na hora que Uhum, você vai ver, nunca acaba. E aí você pega um livro, o outro cita outro, e aí uhum. não é à toa que eles estão aqui atrás de mim, cada vez não cabem mais. E a Márcia fica brava comigo, fala assim, não, onde é que vai colocar tanto livro, né? E o Pedro pergunta, mas você dá conta disso? Eu falei, bom, devagar a gente vai conseguindo, né? Não tem muito jeito. Isso aí. Bom, Aline, a gente está encaminhando, infelizmente, para o nosso final, mas a gente tem um tempinho aqui ainda para algumas perguntas. E eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que está participando aqui. Estou vendo muitas mensagens, infelizmente não consigo ler nominalmente aqui, né, todas elas, mas estou acompanhando e estou guardando com carinho tudo que o pessoal tem dito. Bom, Aline, a gente tem aqui na vida de professor uma rotina estressante, uma rotina que é composta por muitas coisas, né? E você não só como professora, mas também como diretora e todas as outras funções que você já citou. É... e você poderia então dizer para nós aqui nessa rotina, se você tivesse uma varinha mágica, se você tivesse um poder mágico para eventualmente tirar alguma coisa da sua rotina. Alguma coisa que você não gosta tanto, alguma coisa que você sabe que é importante, mas que infelizmente te traz menos alegria do que as outras. E você, não, vou sumir com isso. Você poderia citar alguma coisa? Tem duas coisas que se eu tivesse uma varinha mágica eu faria. Uma é não levar serviço para casa. Isso que é impossível. Eu acho que não tem Impossível. um final de semana que eu não trabalhe. Isso aí eu acho que é a pior coisa. Se eu pudesse, eu acabava com isso. De repente, criava um dia a mais para ele terminar com todo mundo, sábado e domingo livre. E a outra coisa é o seguinte: é, a advocacia. A advocacia, eu gosto, mas sou feliz. Se eu
eu só estudaria e faria a escrita. O resto ficaria por conta de outras pessoas. Eu acho que eu, como sou uma advogada que tenho uma militância mais limitada, até por conta da docência, ou seja, não me aventurei de ser aquela advogada de partido que vai pegar 350 mil causas. Eu não tenho condição para fazer isso, senão aí que eu teria que abrir mão, de fato, de algum de explicações sobre as causas também para outra pessoa, porque eu acho que esse dia a dia da advocacia ele é desgastante, essa coisa do prazo, de ter que... A gente às vezes não entende as decisões, às vezes o problema jurídico ele é complicado, a decisão é pior possível, você tem que tentar traduzir aquilo. Quer dizer, não é fácil, não. Eu acho que a minha varinha mágica seria para isso. Tenho certeza que se você conseguisse isso, muita gente ia gostar desses poderes aí. Essa ideia de criar um dia a mais na semana, então seria ótimo. Seria ótimo. Bom, Aline, a gente está realmente com o nosso tempinho aqui acabando, mas eu queria te perguntar duas coisas que são muito importantes. Assim, a primeira delas, você é professora há pelo menos 2 décadas, né? Tem alunos espalhados pelo mundo todo, e é uma satisfação muito grande, como eu já disse aqui algumas vezes, ter sido seu aluno e ter sido seu colega. Mas, diante de tanta coisa, né, a gente às vezes para e pensa assim, por mais um semestre, você especificamente como diretora, será que nesse semestre eu vou parar de dar aulas ou não? E você nunca para. Você não só não para, como cada vez que entra em sala de aula tem aquele brilho nos olhos, tem aquela gana, aquela vontade de continuar. O que te faz seguir cada vez mais? Também não quero parecer clichê aqui, né? Porque acho que, de certa forma, isso já foi dito de muitas maneiras por muitas pessoas, mas assim, você contribuir para a formação humana e profissional das pessoas não é maravilhoso. É uma coisa enriquecedora demais. Eu me sinto, assim, grata por fazer o que eu faço. Às vezes tem semestre que eu começo cansada já, um pouco desanimada. Às vezes a gente está em fases que, de repente, você está um pouco estressado, sua autoestima às vezes está mais baixa. Você vai entrar em sala e fala, ai, meu Deus do céu, vou começar tudo de novo, né? Não estou acreditando. Sabe aqueles períodos quando tem greve e que o período parece que juntou com o outro? Você fala assim, gente, parece que eu estou repetindo tudo. Eu não falei semana passada, você parece que está ficando doido. Só que aí é muito interessante isso. Eu começo a falar, eu começo a explicar, eu me empolgo, sabe? Eu tenho isso. É aí que eu estou te falando da vocação. Pobre daquele que é professor e não tem vocação, porque deve ser um karma, um peso miserável. Eu não tenho isso. Eu já tive momentos de crise. Eu lembro que eu passei na crise dos 40, querendo assim mudar de profissão. Eu falei, nossa senhora, eu não aguento mais direito, já estou trabalhando com isso tem tantos anos, podia fazer outra coisa da vida. Mas passou, foi uma fase difícil. E assim, hoje em dia, o que me motiva muito, por exemplo, ver que às vezes está havendo transformação no âmbito doutrinário ou jurisprudencial sobre determinado tema, eu vou poder levar aquilo, aquela notícia nova, e tal. Isso me motiva. Eu gosto de saber que tem novidade, que eu vou ser aquela que vai chegar com a novidade, informando e formando, né? E isso me motiva, essa coisa de eu poder contribuir para a formação. Eu me sinto importante por isso, entende? Assim, eu me acho uma pessoa Sim, importante porque eu posso contribuir para melhorar a vida de alguém, na formação dele, na análise crítica que ele vai ter do tema, enfim, todos esses aspectos juntos, eles me dão motivação. É isso. Eu acho que eu fico, às vezes, é lógico que eu estou falando de um lugar que é um lugar mais confortável, que é o lugar do professor do ensino superior. Eu sei como deve ser difícil ser professor, às vezes, do ensino fundamental ou médio, principalmente em escola pública, com tanta falta de investimento que tem em educação no nosso país. Mas, assim, como o meu lugar da educação superior, que não é o melhor, mas é mais privilegiado que esses outros, eu tenho essa possibilidade de contribuir, de participar, de estar junto na formação profissional daquela pessoa. Eu acho que isso é maravilhoso. Isso é a coisa mais valiosa e é o que me motiva.
E é interessante que na medida em que você vai falando, as pessoas vão escrevendo aqui, confirmando exatamente o que você tem dito. Então é muito legal assim, ver esse retorno, ver essa participação tão ativa de todo mundo aqui, vários ex-alunos aqui que hoje são professores, né? Hoje são pessoas que também seguiram a nossa carreira. É uma alegria muito grande ver todo mundo aqui nessa manhã de dia de feriado, né? Um dia tão especial, e ver você aqui falando isso, eu fico muito feliz. Bom, para a gente encerrar, Aline, eu queria, se possível, que você deixasse para nós uma mensagem. E é uma mensagem direcionada especificamente para dois grupos de pessoas. Um primeiro grupo, que são as pessoas que estão nos assistindo, ainda vão nos ver, né? Essa live ela fica lá salva tanto no meu IGTV quanto no meu canal do YouTube, cujo link está na bio. O pessoal que não conhece depois pode conhecer. Eu vou mandar para você também o link para poder divulgar. Mas enfim, essas pessoas então que vão nos assistir, que pensam em ser professores, ainda não são, mas pensam em ser professores. E um outro grupo de pessoas que são as pessoas que já são professores, mas que estão eventualmente desanimados, chateados com a carreira, tristes eventualmente com o prosseguimento dela. E se você também pudesse dar uma mensagem para esse grupo, seria legal. Olha, eu acho assim, para começar, a gente tem que ter vocação, para continuar também. Porque eu acho que tem muitas profissões, algumas nem tanto, mas tem muitas em que a questão da vocação é muito determinante, sabe? Porque a pessoa que não tem vocação, não tem alegria naquilo que ela faz, ela vai desanimar os outros, ela vai passar uma mensagem negativa daquilo que ela está fazendo. Então, eu acho que é preciso ter vocação. E aí, mais uma vez, voltando àquela infeliz fala do ministro, se você não conseguiu ser nada, você vai ser professor, é exatamente o contrário. Você tem que fazer opção por ser professor, porque você quer aquilo, você gosta daquilo. E eu acho que isso passa muito pela curiosidade, pela vontade de querer saber mais e a vontade de transmitir, que eu acho que o bom professor, ele também tem que ser, vamos dizer assim, humilde na repartição, sabe, desse compartilhamento do conhecimento. Eu não estudo e nem procuro saber para mim. Eu estudo, procuro saber para mim e para os outros, porque eu quero que as pessoas saibam a boa notícia também, sabe? Então, eu acho que a gente, para escolher, tem que ter vocação, tem que ter alegria naquilo que vai fazer, tem que ser curioso e tem que ter vontade de dividir. Porque a docência ela é isso, você está dividindo o tempo todo sua experiência, o seu estudo, os seus afetos, tudo. Então, eu acho que isso é muito importante. E para prosseguir, eu acho que a gente tem que lembrar todo dia a importância que é ser professor, como é importante ser professor, mesmo que no país se fale o contrário, mesmo que as práticas digam o contrário, você tem que compreender que o que você faz é importante demais, é fundamental para a formação humano e profissional daquele que está ali te assistindo. Você tem uma responsabilidade, um compromisso com o seu aluno e também com a sua nação. E eu acho que é você participando da formação que vai ser crítica, que vai ser densa desse estudante, você está contribuindo para que o seu país seja melhor. Então, eu penso nisso, sabe? É óbvio que eu não penso isso o tempo todo, né? Claro que não, mas quando eu entro em sala de aula e quando eu estou ali na presença dos meus alunos, eu tenho essa sensação assim, eu dentro de mim falo comigo, eu faço algo que pode modificar a vida dos outros, eu faço alguma coisa que é importante para o meu país também. E eu queria aqui fazer uma referência ao Paulo Freire, que eu achei lindo e que traduz completamente o que eu penso, que o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, ele diz: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. E é isso que eu acho. Eu acho que essa busca, essa necessidade do convívio, do compartilhamento da pesquisa, do ensino, da experiência, isso tudo é a maior alegria, a maior boniteza que existe na docência. Eu sou muito feliz por ser professora. Que lindo, Aline. Muito obrigado. Muito obrigado, de fato, por você ter dedicado essa hora do seu dia para nós. Eu tenho absoluta certeza de que foi a melhor coisa que eu fiz, foi poder ter escolhido você para representar o nosso estado, a nossa universidade. Pelas minhas contas, são pouco mais de 1 minuto aqui. Eu queria deixar a palavra final com você, não sem antes, claro, te agradecer mais uma vez, certeza absoluta que todo mundo adorou, e eu fico muito honrado de você poder ter participado. Obrigado demais, e você tem a palavra final aí, salvo engano, faltando 30 segundos.
Ah, Márcia, eu só tenho a te agradecer, né, por tudo. Porque você para mim é como se fosse um sobrinho, você sabe disso, né? Então, eu sou grata por você, né, me dar essa oportunidade. Sou grata de ter sido sua professora. Desculpa que eu fiquei emocionada. Enfim, Não, quero te agradecer pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui. Sinceramente, me sinto muito honrada de ter sido escolhida, tá? Obrigada. eu que fico emocionado aqui e não poderia terminar de forma melhor. Obrigado mesmo, todo mundo que está nos acompanhando aqui. Foi uma honra muito grande. Obrigado, gente. Bom dia para Obrigada. vocês. E de noite, depois que eu conseguir me recuperar, a gente tem outro episódio às 20 horas. Tchau, Bom, gente. Obrigado. beijo. Bom dia para todo mundo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um beijo, um beijo, um beijo.